Sim. Vamos lá. Então, as pessoas que estão nos assistindo, muita gente não sabe. O que é teologia da libertação? Vou resumir essa teologia da libertação em duas frases apenas, mas se você quiser aprofundar, você lê o documento Libertatis Nunc, da época do cardeal Ratzinger, João Paulo II. Você pode ler Libertatis Consciência, Ecclesia in América, ou o documento mais específico do cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, chamado Eu Vos Explico a Teologia da Libertação. Eu vou resumir para você em duas frases apenas. O que é a teologia de libertação? É a infiltração do marxismo dentro da Igreja Católica para destruir a Igreja Católica de dentro para fora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segundo o Papa Bento XVI, a teologia de libertação é a pior heresia que já houve na história da Igreja. E eu vou explicar para vocês o que é pior. Toda heresia, ela nega um dogma da igreja. Então, se você pega o arianismo, o que é o arianismo? O arianismo negava que Jesus era Deus. Então, se uma determinada pessoa nega que Jesus é Deus, igual os testemunhos de Jeová, Jesus é uma criatura do Pai, é o Filho do Pai, pronto. Ele é ariano. Se você pega o sabelianismo, o que é o sabelianismo lá do século III? Não acreditava que Deus era uma pessoa. Para eles existia um único Deus que tinha três relacionamentos. Ora se relaciona como pai, ora se relaciona como filho, ora se relaciona como espírito. Claro, a gente tem que fazer uma live sobre isso. Quem ressuscitou o sabelianismo hoje? O autor do livro A Cabana, o William Pionte. Você pega o livro A Cabana, aquilo ali é sabelianismo puro. Aí eu teria que ter uma aula sobre esse assunto. Se você pega o priscilianismo, negava que o Espírito Santo era Deus. O Espírito Santo é apenas uma força, uma energia. Então, se a pessoa fala isso, você já sabe. Agora, qual é o problema da teologia de libertação? Ela não nega um dogma. Ela pega todos os dogmas da igreja, inclusive a própria igreja, e reinterpreta isso na praxis marxista da heresia marxista, do pensamento de Karl Marx. Por isso, ela nega todos ao mesmo tempo e reinterpreta de uma forma nova. E é sobre isso que a gente vai falar com vocês. Então, por isso a gravidade. Tudo que a gente puder denunciar a teologia de libertação ainda é pouco do mal que ela faz à igreja, do mal que ela faz às almas. É triste, mas essa é a verdade. Então vamos lá. Como identificar que o seu sacerdote é membro da teologia de libertação e tem essa coisa que a teologia de libertação não é uma heresia, eu posso dizer que ela é uma corrente herética. Como identificar que a pessoa faz parte da corrente herética? Número 1, ela nunca fala de conversão e santidade. Anota isso. Você nunca vai ver uma pessoa dessa corrente herética fazer uma homilia chamando o povo à conversão e chamando o povo à santidade. Normalmente fala do reino, dos biomas da Amazônia, da nossa casa comum, da mãe terra. Preocupa muito mais com as aves que queimam na Amazônia do que com as almas que pode queimar no fogo do inferno. E aí aquele discurso. Jesus andava com os pecadores, Jesus acolhe a todos, Deus é misericórdia, igreja não é tribunal, igreja é hospital. Aí eu já quero fazer umas correções para vocês. Primeiro, Jesus andava com os pecadores para converter e não para deixar pecador no pecado. Cita um pecador que andou com Jesus e ficou no pecado. Então vamos imaginar, Tiago, que Jesus encontrou Madalena e falou: Madalena, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, continua na prostituição. Samaritana, você tem 5 maridos, o que você tem não é seu, arruma mais uns 7, seja feliz, que vale é o amor. Jesus encontrou Zaqueu e disse: Zaqueu, você roubou, eu roubei. Não te condena, a salvação chegou na sua casa, continua roubando, inclusive muito para o Brasil, dá uma aula para os políticos da esquerda, ensina como é que rouba. Ele encontrou Mateus lá na coletoria de imposto. Mateus, segue-me, mas continua aí cobrando seu impostinho, dando seu jeitinho brasileiro do negócio. Cita um pecador que andou com Jesus e ficou no pecado. Nenhum. Então, esse negócio que Jesus acolhia, assim, acolhia para converter e não para deixar no pecado. Segundo, igreja não é tribunal, igreja é hospital. Sim, a igreja é hospital que o doente entra doente e sai curado. E não igualzinho entrou, ou pior que entrou. A igreja é um hospital que o cara entra no alcoolismo e sai liberto. O cara entra no adultério e liberta do adultério. O cara entra na droga e sai fora da droga. O cara entra na prática homossexual e sai vivendo a castidade. A menina que entra com sexo com o namorado volta a viver a castidade. O casal que está amigado procura casar na igreja. Isso que é o hospital.
A igreja é um hospital para você entrar doente e ser curado. E não ficar lá anos e anos vivendo no pecado e querendo que a igreja aceita você vivendo no pecado do jeito que você é. E aí tem um ditado, né? Deus me ama do jeito que eu sou. Completa. Mas não quer que eu fique do jeito que eu estou. Ele me ama tanto que ele me chama à conversão. Outra coisa, Deus é misericordioso e não descarta ninguém. Deus não descarta a pessoa, mas Deus abomina o pecado dela. E a gente tem que aprender isso. Jesus acolhe a todos? Sim, acolhe a todos para que todos abandonem o pecado e sigam o caminho reto. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da conversão e do arrependimento. Então, normalmente, paróquia que tem esses padres, casal amigado pode comungar, quem usa contracepção pode comungar, quem está no adultério pode comungar, pares de homossexuais pode comungar, quem transa com namorado, tudo é permitido, ainda usa o detalhe, né? Jesus disse, tomai todos e comei, a Eucaristia é para todos, você não pode domesticar Deus, sim, a Eucaristia é para todos que estão em estado de graça. Esse livrão aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1415, 1385, diz que a Eucaristia não está destinada a perdoar pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da confissão. Quem pode comungar é quem está em estado de graça. E é bom lembrar, Tiago, que a igreja primitiva, claro que hoje também é assim, tem duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. As pessoas que estavam em pecado, os pagãos, eles entravam na igreja até a hora da palavra. Depois eles saíam e só quem estava em estado de graça poderia comungar. Então, normalmente, esse discurso deles, você nunca vai ver eles fazer um discurso convocando você à santidade. Ainda que seja um dia de um santo, eles pegam, distorcem a história do santo, que o santo fazia caridade, lutava com os pobres, não sei o quê, mas nunca fala, vamos ser santos, vamos abandonar o pecado, vamos nos converter, vamos mudar de vida. Não, dá um jeitinho brasileiro nas coisas para disfarçar o evangelho. Então, se você, tem quanto tempo que você, desculpa eu ter que usar nome, não vou usar, talvez vocês que, como eu e minha avó faz isso, acompanham, por exemplo, aquelas homilias, aquelas missas de Aparecida, ou da Rede Vida, 7 horas da noite, você pode contar nos dedos o dia que você vê uma pregação sobre santidade, sobre conversão. De jeito nenhum. É aquela linguagem doce, suave, com aquelas palavrinhas que não incomodam em nada. Por quê? Porque eu não quero chamar você à conversão. Não. Você pode ficar do jeito que você quer, assim mesmo, que Deus é amor, Deus é misericórdia. Você percebeu? Então, quando você vê esse discurso, é o primeiro sinal. E vou falar uma coisa séria com vocês aqui. Por que eu não prego sobre conversão e santidade? Porque à medida que eu estou pregando para os outros em converter, eu tenho que me comprometer com a minha conversão. Então, como eu não estou querendo me converter, é melhor não falar sobre o assunto, porque aí ninguém tem direito de cobrar de mim, porque todo mundo está igual. Você tem uma ideia? Eu conheço uma menina, eu vou evitar falar o nome dela e falar a diocese. Ela casou há um ano atrás, com 33 anos, e chegou virgem no casamento. Inclusive, ela converteu numa pregação minha. E ela foi fazer uma confissão, e um padre chegou para ela e disse, olha, minha querida, você está namorando, se você quiser transar com a namorada, pode transar, você pode vir aqui que eu te absolvo, não tem problema. E essa menina era colérica, ela agarrou o padre pela ponta dela e falou assim, padre, deixa eu falar uma coisa pro senhor, toma vergonha na sua cara, porque eu sou virgem, quando eu chegar no eu vou chegar pura. Eu não sou sem vergonha que anda vivendo no pecado, igual o senhor vive e está me incentivando a viver. Cara, pensa num pepino que foi isso. Mas ela teve coragem de falar na cara dele. Por quê? Já que eu não estou em estado de graça, num dos vídeos eu vou falar isso, então eu não prego sobre isso, porque aí não tem direito de ninguém me cobrar e ainda fico incentivando as pessoas a viver no pecado. Essa é a primeira dica. Will, só para complementar, eu já busquei a confissão e o padre falou para mim assim, olha, Tiago, mas ele não sabia com quem que ele estava falando, né, para começar. Daí ele falou assim, olha, Tiago, eu acho que esse pecado aí que você está confessando, eu acho que você está sendo rigoroso demais, radical demais. Será que isso é pecado mesmo? Daí eu peguei e falei assim, padre, vamos parar aqui. A igreja fala que essa situação é pecado ou não é pecado? Daí o padre olhou para mim e falou assim, é pecado. Eu falei, então, eu pequei.
E o senhor tem que me dar a absolvição, que eu estou arrependido de eu ter pecado. Depois disso, eu me confessei outras vezes com ele, né? Ele nunca mais questionou um pecado quando eu falava que era pecado. Mas esses dias, ó, para você ver, na cidade do lado aqui, um casal que o marido já foi casado, é a segunda união, né? E diz que o padre orientou eles a comungar normalmente, porque o padre não podia olhar o coração da pessoa. E daí eu peguei e falei a respeito de uma outra questão, e uma mulher comentou no comentário a respeito de segunda união, eu expliquei sobre a igreja, e esse casal veio bravo, que nem uma onça comigo, falando que o padre tinha orientado eles a comungar e que não seria eu que mudaria isso, sendo que eu nem estava conversando com eles. Daí eu peguei e mostrei o que o catecismo da Igreja Católica fala, a mulher brigou comigo, cara, e falou que não queria ler bula de remédio que eu estava dando, não. Falou desse jeito. Então, só para fechar essa questão, que é muito importante, é a mornidão que São João vai dizer lá no livro do Apocalipse. O pior são os mornos, porque o quente, ele está quente. O frio, ele entende que ele está em pecado, que ele está frio, que ele está fora da. Mas o pior é o morno, que é aquele que fala assim: ó, eu peco, mas eu acho que esse pecado não é tão grave. Então Deus me perdoa, e isso não faz a pessoa ter uma conversão sincera. Sim. E qual que é? Vamos, E aí, Tiago? Sim, vai. vamos continuar no segundo, que eu ainda vou tocar muito nesse assunto para você poder entender. A segunda coisa, você nunca vai ver um padre da teologia da libertação falar sobre o inferno. Para eles, todo mundo vai para o céu. E se o inferno existe, como diz o vice-presidente Geraldo Alckmin, está vazio pela misericórdia de Deus. É bom dizer que aquilo ali é a opinião do nosso vice-presidente. Santo Agostinho nunca falou aquilo. Inclusive, aproveitar que tem muita gente que está vendo, vai ver isso aqui, o doutor Geraldo Alckmin, que eu até tinha respeito, agora não tem mais, ele pegou aquilo, sabe de onde, Tiago? De um livro espírita, do chamado Espírito de Santo Agostinho, que um determinado autor espírita diz que recebia o Espírito de Santo Agostinho, e que Santo Agostinho dizia para ele que ele cria piamente que o inferno existia, mas que o inferno estava vazio pela misericórdia. Oh, se o Geraldo Alckmin um dia ver esse vídeo, o doutor Geraldo Alckmin, toma vergonha de sua cara, só se diz católico e pegar uma coisa espírita e aplicar. Né? É cada coisa que até Deus duvida, mas tá lá. Você nunca vai ouvir dizer, inclusive é bom dizer, Tiago, que mesmo quando aquelas leituras do Evangelho, do joio e do trigo, da rede que pesca os peixes bons e peixes ruins, do julgamento final, eles sempre dão um jeitinho de distorcer o Evangelho para dizer que é uma linguagem metafórica. Entendeu? Todo mundo vai para o céu, Deus é amor, Deus não condena ninguém. E aí, é bom as pessoas souberem, Tiago, antes de citar a Bíblia, esse livro aqui, ó, que é Catecismo de Pregador, é chique, né? Encadernado, bonitinho, para poder pregar. Esse livro aqui, eu preciso dizer duas coisas importantes para o povo. Ó, número 1035 do Catecismo. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Ou seja, o inferno existe e é eterno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente depois da morte para o inferno, onde sofre as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. Veja, isso aqui é novo catecismo da Igreja Católica. E aí, Tiago, eu tenho dito nas minhas pregações por esse Brasil afora, que aonde a gente vai pregar, eu recebo um comentário de padre assim, olha, você não fala sobre o inferno, não, que isso assusta as pessoas. Aí um dia eu falei, padre, é melhor ir para o céu com medo do inferno, que descer para o inferno sem medo. Aí um dia eu tive que brincar com o sacerdote. Eu falei assim, padre, eu acho que se Nossa Senhora viesse do Brasil, ela receberia uma carta da CNBB e ela seria proibida de ser catequista em todas as dioceses do Brasil. Aí o padre começou a rir. Ou por quê? É porque vocês proíbem a gente falar do inferno para adulto. Nossa Senhora mostrou o inferno para criança. Ela não falou do inferno, ela mostrou o inferno.
Agora você imagina, quer dizer você que a mãe de Jesus é mentirosa e Jesus é mentiroso. Cara, é umas coisas, e o pior, meu irmão, que é o caso mais grave que eu vou falar para você aqui. Ó, o parágrafo 1800 do Catecismo, 1861, perdão, ele diz assim, ó, o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana com o próprio amor. Acarreta a perda da caridade, a privação da graça santificante, isto é, do estado da graça. Se esse estado não for recuperado mediante arrependimento e perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre sem regresso. E um dia uma pessoa perguntou para mim assim, eu disse, mas se Deus é amor, por que o inferno existe? Eu falei, justamente porque Deus é amor. Aí a pessoa não entendeu, viu? Olha, eu tinha um bispo, Dom Crescêncio Rinaldo, que Deus o tenha, que ele dizia uma vez, ele disse para mim na confissão, meu filho, depois da cruz, o inferno é uma das maiores demonstrações do amor de Deus. Eu perguntei, Dom Enzo, por quê? Ele me disse porque Deus ama tanto o ser humano, que Deus é capaz de morrer pelo ser humano, mas Deus não é capaz de obrigar o ser humano a amá-lo. O que é o inferno? É o lugar das pessoas que decidiu não amar a Deus, porque Deus não obriga ninguém a amá-lo. Olha a gravidade disso, Tiago. Segunda coisa importante, só no Evangelho de Mateus, Tiago, Jesus falou do inferno 18 vezes. Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo do inferno, destinado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 51, quando termina, 56, perdão, quando termina a palavra do sinal, diz, estes irão para a condenação eterna e o justo para a vida eterna. Você pega Mateus capítulo 13, a separação do joio do trigo. A própria pregação de Jesus, a pregação de João Batista. João Batista fala, olha, ele tem na mão a pá, limpará a sua eira, e ele vai queimar a palha num fogo que não se apaga. Pelo amor de Deus, gente. E outra coisa, Tiago, se o inferno não existe, Jesus veio fazer o que no mundo? Ele veio no mundo nos salvar, mas nos salvar do quê? Da condenação eterna. Então, se não tem condenação eterna, eu vou fazer igual o Raul Seixas. Mamãe, eu tenho medo, coitado, foi tão cedo, que pendurado numa cruz, eu não sou besta para tirar onda de herói. Vão todo mundo para cachaça, usar droga, para mulherzada, para cantar, que todo mundo vai para o céu. Agora, você imagina, sempre que eu posso, eu faço missão em presídio, Tiago. Aí eu chego no presídio para pregar e falo para aqueles não é nada, ó, pode continuar matando, roubando, estuprando, usando droga, não precisa se converter, não, porque no final todo mundo vai para o céu. Olha o naipe de ensinamento desses caras, rapaz. E São Leonardo de Porto Maurício, o Monsenhor de Segur, tem uma frase que diz tudo: o maior missionário do céu é o inferno. E ele dizia assim, quanto mais falarmos do inferno, mais as almas quererão o céu. E quanto menos falarmos do inferno, elas irão para lá sem saber para onde estão indo. Não é à toa que Jesus falou do inferno 18 vezes. E as pessoas dizem que esse Deus que é amor, que Deus que é amor, Deus é amor. E justamente porque ele é amor, que o inferno existe, que ele não obriga você a amar. Um dia uma pessoa falou comigo assim, eu disse do céu, quem pode me julgar é só Deus. Eu falei, ué, isso não te dá medo, não? No livro de Jó diz que Deus vê impureza até nos anjos, quanto mais em nós. Provérbios 15, versículo 3, os olhos de Deus estão em todo lugar, sobre os bons e sobre os maus. E as pessoas não têm mais nenhum temor a Deus. Então, você nunca vai ver. Você pode ter certeza, no dia da parábola do joio e do trigo, no sermão do juiz final, ele sempre vai dar um jeitinho de mudar o negócio e não falar do inferno. Porque todo mundo vai para o céu, e se o inferno existe, ele está vazio pela misericórdia, e só love, só love, só love, só love. Essa é a segunda característica. Wilds, o povo não entende que assim existe um processo que se chama a Revolução Cultural Marxista. Então, sim, isso está dentro da escola, na televisão, está em tudo quanto é lugar, nas mídias, nos jornais, nas revistas, na internet. Então, faz 70, 80, 90 anos e começou a se implantar isso e foi mudando, colocando primeiro suavemente, suavemente, depois já foi colocando mais explicitamente. Hoje fala com tudo muito claro e com isso as pessoas foram achando que as coisas, a falta de valores, a falta de virtudes é algo normal. Normal. Sim, sim, sim. E é o que a gente vê na igreja da Alemanha,
né, com o sino do alemão, que agora querem mudar os dogmas, querem mudar o catecismo, porque acha que o catecismo e os dogmas da igreja já não são a realidade. Precisa se adaptar a igreja ao mundo, porque não quer se converter. E aqui, Tiago, eu quero falar duas coisas para a gente completar isso aqui. Duas. Primeiro, meus queridos, a porta não passou por reforma, a porta continua estreita. Número dois, não é a igreja que tem que mudar o evangelho para agradar a minha vida e a sua vida. Nós temos que mudar a nossa vida para agradar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa eu ser tão direto. Não é a igreja que tem que mudar o evangelho para agradar os casais namorados que têm vida sexual. Eles têm que mudar de vida para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja que tem que mudar a doutrina para agradar os irmãos homossexuais. São os irmãos homossexuais que têm que mudar a vida deles, viver a castidade para agradar Jesus. A igreja não tem que mudar a doutrina para agradar as pessoas que estão no adultério ou na pornografia. Elas têm que mudar de vida para agradar a Deus. A igreja não tem que mudar a doutrina para agradar quem vive amigado, na corrupção. Não. As pessoas que estão amigadas, que estão na corrupção, têm que mudar de vida para agradar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer que a igreja mude, é simples, larga a igreja, funda uma igreja para você. Igreja pentecostal, Jesus vem, você fica, pronto. Vai pregar seu evangelho. Mas, por favor, não queira mudar o evangelho de Jesus. E aqui, Tiago, eu sei que quando a gente fala essas coisas, muita gente fala assim, não, vocês estão falando mal dos padres, mal. Não, não vou mal de padre nem da igreja. Estamos denunciando a ideologia que está na cabeça de muitos sacerdotes. Eu queria lembrar para as pessoas, Tiago, São Francisco de Sales, o doutor da mansidão e doutor da igreja padroeiro dos bispos. Ele dizia duas coisas. Primeiro, quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Quando a gente está poupando o lobo, nós estamos sacrificando a ovelha. Inclusive, eu tive uma diocese, que eu também vou ocultar onde que é essa diocese. A diocese era uma favela, quase na cachaça do homossexualismo, com mulher, aí mudou de bispo. Um bispo eu conheço muito, esse bispo fez uma reunião com todo o clero, dois amigos meus estavam na reunião, ele bateu na mesa e falou assim, primeira coisa, padre aqui que está com moezada, pega a batina e vai embora. Eu não estou aqui para poder pagar motel de padre, não. Número dois, os padres aí que estão com caso com homossexualismo, vão com homem, pode pegar a batina e pode ir embora. E os cachaceiros também vazam. Se você quiser ir para a Fazenda Esperança, eu arrumo com o Frei Ranzo, vai embora, mas aqui não fica. Tiago, no primeiro dia, ele mandou 11 padres embora da diocese. O clero soltou foguete. O clero não, o povo, perdão. Esse bispo é profundamente amado na diocese. Porque teve peito para tirar as maçãs podres do meio das maçãs boas. E outra frase de São Francisco de Sales que chama a atenção. Primeira é essa, quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. E a segunda ainda é mais grave ainda. Ele fala assim, eu prefiro um rebanho sem pastor do que ter um lobo como pastor do rebanho. Eu sei que é pesado o que eu vou falar, mas senhores sacerdotes, senhores bispos, infelizmente tem muita diocese, nós estamos tendo lobo como pastores do rebanho, que está conduzindo as ovelhas para o colo do verdadeiro lobo, que é Satanás. Infelizmente. Eu estou citando frase de um santo, doutor da igreja, que é o padroeiro dos bispos. Eu prefiro um rebanho sem pastor do que ter um lobo como pastor do seu rebanho. Isso é grave, meu irmão. Grave. Então, nós não estamos aqui para falar mal de sacerdote. Que essa palestra possa chegar, talvez, na mão de algum que possa ter que converter, tirar essa ideologia da cabeça e obedecer o que a Santa Igreja ensina, que a igreja é mãe. A igreja tem 2000 anos de história e não é nós que temos que mudar a igreja. Não, é a doutrina dela que tem que mudar a nossa vida para a gente ir para o céu.